Querido irmão, querida irmã, bom dia! Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quarta-feira, dia 10 de março, estamos na terceira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não pensai que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem a pôr em prática e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje, Jesus chama bem a atenção aos seus discípulos, mas também nos chama a atenção nos dias de hoje. Jesus fala para os seus discípulos que ele não veio tirar nenhuma vírgula, nenhuma letra, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, nem aquilo que os profetas disseram. Tudo será cumprido, tudo será feito conforme aquilo Deus quer, o Pai quer. Mas Jesus também chama muita atenção, se nós olharmos o evangelho de hoje, a gente vê as leis, como estamos vivendo estas leis. Se nós olharmos no evangelho de Mateus, lá no versículo 20, no capítulo 23, logo no comecinho, Jesus vai dizer aos seus discípulos, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e obedecer tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Esse é um tempo que nós temos que tomar muito cuidado, praticar a lei de Deus, praticar aquilo que Deus nos pede. Então, mas para praticar aquilo que Deus nos pede, nós temos que ficar atento àquilo que Ele nos pede, àquilo que Ele nos manda. Primeiro ponto é saber o que Ele quer. É saber estar atento à palavra de Deus. E para saber a palavra de Deus, para saber a lei de Deus, temos que estar com ela nas mãos. A leitura da Bíblia, a leitura dos evangelhos, a leitura daqueles que os profetas nos falam, essa é uma grande necessidade. Isso é conhecimento. Isso é saber aquilo que Deus pede. Para ensinarmos, como Jesus nos pede aqui, porém, aquele que praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Mas para ensinar, nós temos que saber daquilo que é a certeza, daquilo que Deus nos fala. Querido irmão, querida irmã, se nós nos perguntarmos hoje, estamos atentos à palavra de Deus? Estamos nós ensinando aqueles que estão às nossas voltas, aqueles que estão junto de nós, os mais próximos de nós, no nosso trabalho, que seja na escola, no nosso trabalho, no nosso convívio, estamos ensinando aqueles que a palavra de Deus, estamos ensinando aquilo que Deus nos pede. A gente estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, esse tempo de tipo de desorientação, onde uns falam, onde uns criticam, querendo ser dono da verdade, onde todo mundo tem razão. Se nós olharmos os comentários, o tempo que a gente está vivendo, todo mundo tem razão. Uns abrem o comércio,
outros fechem o comércio. Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma doença, né, onde cada vez mais estamos perdendo entes queridos, pessoas conhecidas, né, e muitas vezes desrespeitando ordens, né. Se nós não conseguirmos respeitar as ordens dos homens, né, como que nós vamos respeitar, né, aquilo que Deus nos pede? Como que nós vamos respeitar, né, o que Deus nos manda, né? Como vamos ensinar as pessoas, né, como estamos ensinando as pessoas, né, aquilo que Deus nos pede? É um problema muito grave que nós estamos vivendo, né? E a palavra de Deus, ela vem nos orientar. A palavra de Deus, ela vem nos fortalecer, né? Como nós estamos vivendo no dia de hoje? Qual é a nossa situação em meio, né, àquilo que estamos vivendo? Estamos vivendo, né, meus queridos irmãos, a informática, muitas informações chegam através, né, da informática hoje, através de celulares, através de televisão, através dos meios comunicativos, né, que nós temos, e muitas vezes nós compartilhamos, né, esses atos, né? Muitas vezes nós compartilhamos aquilo que nós recebemos, mas nós não sabemos de onde vem. Muitas vezes partilhamos algo que nós não temos certeza daquilo que está acontecendo. Por isso que Deus vem falar para nós hoje. Por isso que Jesus, né, vem nos mostrar esse evangelho. E esse evangelho é muito importante para nós hoje, né? Não mudar a lei de Deus, não mudar aquilo que Deus fala, né? Mas também não mudar aquilo que os homens falam, que as leis dos homens falam. Estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo de sofrimento, né? E muitas vezes somos desobedientes. Perdemos a razão, né, por ser desobediente, né? Quantas e quantas pessoas perderam a vida, quantas e quantas pessoas estão num leito hospitalar, né? Mas a desobediência está em meio nosso, né? Ao meio de nosso redor. Então, como que nós, né, vamos ensinar as pessoas se nós mesmos somos desobedientes? Como que nós vamos levar a palavra de Deus, muitas vezes, se nós somos desobedientes à palavra de Deus, né? Querido irmão, querida irmã, que nós hoje prestamos bem atenção no que Jesus nos fala. Eu não vim tirar a lei, eu não vim abolir lei nenhuma, né? Mas colocar em prática aquilo que Deus pede, colocar em prática aquilo que Deus nos manda, né? Colocar em prática a vida, o amor de Deus para com os outros e para com os mais necessitados. Sei que estamos vivendo um momento difícil, estamos vivendo, né, um tempo, né, difícil, né, mas que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Ou sejamos também obedientes àquilo que a lei nos pede. Sejamos obedientes, né, àquilo que a palavra nos pede. Muitas vezes somos desobedientes à palavra de Deus, somos desobedientes àquilo que Deus nos pede, aquilo nas pequenas coisas que Deus nos pede. Querido irmão, querida irmã, que nós hoje possamos pôr em prática e ensinar, né, os mais necessitados, que nós possamos colocar em prática a palavra de Deus, né, mas com amor e com carinho, e também colocar em prática, né, aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia de hoje. Colocar em prática, principalmente, né, esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de tensão, esse tempo de cuidado, né? Tomar cuidado naquilo que nós partilhamos, aquilo que nós compartilhamos, das notícias que chegam até nós. Sabemos nós procurar a verdade, procurar aquilo, né, que seja o correto, né, e que faça bem para todos, como diz aqui no Evangelho, né? Praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus.
Querido irmão, querida irmã, que nesta quarta-feira, hoje, nós possamos levar essa palavra de Deus, que nós possamos estar atentos àquilo que Deus nos pede, mas também que nós ficamos atentos, né, às informações que vêm até nós. Que nós levamos, colocamos em prática, né, a paz e a saúde, né, de cada um que vive no meio de nós. Olhar com carinho, né, olhar com amor aquilo que Deus nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.